Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Estamos aqui uma vez mais, para iniciar a nossa terceira matéria do nosso primeiro módulo, do nosso curso teológico do Instituto Atos 1:8. E nós iniciaremos nós começaremos a conversar um pouquinho aqui sobre missiologia, que é a doutrina das missões. De imediato, eu quero apresentar para os irmãos, que nós aqui do Instituto Teológico Atos 1:8, tá? O livro está um pouquinho deteriorado assim, é porque eu uso bastante, tá? Mas esse aqui é o curso Formando Missionário, oferecido pela agência missionária Atos 1:8, tá? A gente já ministrou esse curso em algumas igrejas, para alguns alunos, e nós oferecemos esse curso tanto de maneira presencial, como também de maneira online, tá? Na forma EAD. Então, se você, porventura, que vai assistir esse vídeo não fez ainda, eu te aconselho você fazer o curso, Formando Missionário, pela agência missionária Atos 1:8. Bom, voltando para o nosso material, a partir da página de número 63 aí do seu material, tá? Aqui nós só vamos conversar algumas coisas, tá? Eu não quero prolongar muitos vídeos, justamente para não enfadar, porque o que eu quero de fato é que os irmãos compreendam o material, tá? E que o vídeo ele sirva como suporte para você, a gente se dispõe também aí para tirar as dúvidas dos irmãos, caso elas surgirem, tá? Na introdução, meus amados, na página de número 63, o autor já começa mencionando, dizendo que a missiologia é uma ciência interdisciplinar. Por quê? Porque ela abrange várias outras disciplinas teológicas, histórias, éticas, na área de hermenêutica, que são regras de interpretação da Bíblia, ciências da religião, antropologia, sociologia, história. Por quê, irmãos? Porque essas matérias elas estão todas, digamos assim, inseridas, envolvidas, relacionadas com o tema missões, tá? Por exemplo, quando você vai estudar um povo, por exemplo, seja ele qual for, implica tudo isso. Qual é a história desse povo? Quais são os valores deles? Quais são os costumes? Quais são os padrões éticos e morais desse povo? Qual é a interpretação, qual é o conhecimento que esse povo tem de Bíblia? Eles têm algum conhecimento ou eles não têm conhecimento nenhum? Então tudo isso nos leva. Qual é a religião predominante entre eles? Tudo isso leva antropologia, que é o estudo sobre o homem, como essas pessoas vivem, como é que é o meio de sociedade, qual é a principal atividade deles, trabalho, como é a vida familiar deles, enfim. Envolve, irmãos, todos, por isso que ele diz aqui que é uma matéria interdisciplinar, porque envolve outros conhecimentos para que possamos nos aprofundar mais em missões. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um material aqui, que é o livro, o movimento, o Perspectivo, analisando o movimento cristão no mundo, que ele traz, se eu não me salvo engano, são mais de 500 artigos falando sobre todos esses temas aqui, tá, irmãos? Então, assim, é só para os irmãos entenderem. Eu gostei também do que foi colocado aqui, no segundo parágrafo da página 63, que ele diz que de todas as matérias estudadas em seminário, a mais sublime é a missiologia, porque ela é a única matéria que leva o estudante para o campo de ação. Isso é fantástico, e é verdade. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu estou ministrando o curso aqui, o curso Formando Missionário, numa igreja aqui da Serra, tá? E, assim, logo, salvo engano, foi na segunda aula, os irmãos já se entusiasmaram para poder ir para o campo, fazer um trabalho aqui no hospital infantil aqui da Serra, tá? Trabalho sócio-evangelístico. Então, é isso, porque o estudo sobre a missiologia, a igreja envolvida com missões, a igreja comprometida em proclamar o Evangelho de Cristo, nos leva, para o campo de ação, porque essa é a grande ênfase. Não adianta a gente absorver os conhecimentos aqui acerca de missões, e a gente não levar isso para o campo da prática. Ele diz assim, no quarto parágrafo da página 63, ele diz assim, meu caro leitor, se você não tem nenhum interesse por missão, nunca se esqueça de que você é produto de missão. Olha que coisa confrontadora. Irmãos,
Eu acredito que pessoas até hoje talvez sejam convertidas como Paulo foi, por revelação do próprio Jesus Cristo. Mas na maioria esmagadora das vezes, posso dizer que 99,9%, elas se renderam ao Senhor por intermédio da pregação de alguém, ou do testemunho de alguém, ou porque ela ouviu uma pregação, seja de um vizinho, seja de um pastor na igreja, seja de um pregador, seja, né, de um culto ao ar livre, enfim. Então, ela é produto de missão, é essa a reflexão que nós temos que levar. Então, como nós somos fruto de missão, vamos frutificar também, né? É isso aí, queridos. Então, assim, eu gostaria que os irmãos lessem, né, toda a introdução, mas esses são os pontos principais que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Meus irmãos, entre as páginas 64 e a página 68, nós temos aí uma síntese histórica do povo de Deus. E assim, só para a gente enfatizar, eu vou mencionar aqui algumas passagens só para vocês entenderem que missões, né, tá no âmago da Bíblia, tá no coração da Bíblia. Por exemplo, só para levar vocês a uma reflexão. Quando o primeiro casal peca, né, está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, ter com o casal, ter comunhão com eles. E naquele dia, a palavra do Senhor diz que Deus, né, quando o casal peca, Deus fala: Adão, onde você está? Irmãos, agora eu te pergunto, Deus não sabia onde Adão estava? Claro que Deus sabia onde Adão estava. Deus é onipotente, Deus é onisciente, sabe de tudo e sabe de tudo com antecedência. Claro que ele sabia. Mas então por quê? É por isso, irmãos, que eu vejo a missão nas entrelinhas da Bíblia. Ali é o próprio Deus nos dando o exemplo de missionário. Ou seja, qual é o papel do missionário? É buscar o pecador. Onde você está, ó pecador? Reflita sobre isso. E o que dizer, por exemplo, de alguns personagens bíblicos? Nós olhamos Noé, por exemplo. Noé, irmãos, ele é mencionado no Novo Testamento como pregoeiro da justiça. Noé, de acordo com os estudiosos, ele ficou 120 anos anunciando, ao passo que ele construía a arca por ordem do Senhor, ele anunciava o dilúvio. E veja que o próprio Jesus, ele usou como exemplo o dilúvio, se referindo à volta dele, e a arca simbolizando a presença dele, ou seja, não há salvação fora de Cristo. É interessante isso aí, né? E o que dizer também de outros nomes, como por exemplo Abraão. No nosso curso, nós temos uma lição que eu uso, o exemplo do patriarca Abraão, né? Um exemplo de fé, de obediência, de renúncia. Mas o interessante é o que Deus fala para ele. Deus fala assim: Abraão, em ti, ou seja, na tua descendência, serão benditas todas as nações. Algumas versões falam todas as famílias da terra, né? Mas na verdade todas as nações da terra. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 3, nos versículos 8 e 16, tá, irmãos? Esses textos que eu estou falando aqui, o que eu te aconselho? Pausa o vídeo, vai lá na Bíblia e confere. Gálatas, capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim, ó: tendo Deus previsto a salvação das nações ou dos gentios, primeiro pregou para Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E lá no versículo 16, quando Deus falava de descendência de Abraão, ele não falava de muitas, mas de uma só, a saber, Cristo. Louvado seja Deus! Cristo é o descendente de Abraão que veio para salvar e abençoar todas as nações da terra, que nele crê, claro. E quando Mateus, por exemplo, ele traça a árvore genealógica de Jesus, ele leva até Abraão, provando que Jesus é o descendente de Abraão. Muito lindo, irmãos. Então nós vemos Moisés, por exemplo. Eu só estou destacando aqui grandes personagens bíblicos, tá? Moisés, por exemplo, ele recebeu a missão de libertar o povo de Israel do Egito, da casa da escravidão, da casa da servidão. Assim também nós somos escolhidos por Deus, enviados por Deus para resgatar, porque o Egito tipifica o mundo, para resgatar as almas que estão perecendo no mundo. E o que dizer então dos profetas? Os profetas, irmãos, eles foram profetas para as nações, como foi o caso de Jeremias, de Isaías, de Oséias, de Miqueias e tanto Daniel.
O que dizer deles, irmãos, que foram usados por Deus para profetizar, não só para a própria nação de Israel, de Judá, mas também para as outras nações, como Filiste, Edom, Moabe, Etiópia e outras mais. Então, nós também recebemos esse comissionamento de sermos um arauto, um profeta do Senhor entre as nações. Então fica claro, irmãos, a ênfase missionária na Bíblia. No Novo Testamento, então, nós vemos o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, manifesta em carne, o maior de todos os missionários, aleluia. Como já dizia David Livingstone, que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. E esse missionário, ele nos ensinou valiosas lições. Dentre as tais, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Jesus não só ensinou sobre missões, como ele viveu, ao ponto dele dizer que a comida que ele tinha para comer era consumar a obra que o Pai o havia dado. E ele nos comissionou também para isso. O que dizer do livro de Atos dos Apóstolos, que eu posso dizer que é o livro onde os discípulos de Jesus, ele cumprem o ide do Senhor Jesus Cristo, levando o evangelho até os confins da terra, como o próprio Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8. É muito lindo, irmãos. Então, a gente lê a Bíblia nessa perspectiva, é muito maravilhosa. Inclusive, eu tenho um material aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Missionária de Estudo. Ela é uma Bíblia que ela traz estudos e também explicações de textos missionários para que nós possamos compreender a Bíblia nessa visão missionária. Se vocês puderem adquirir, é um material fantástico, né? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia Missionária de Estudo, um valioso material, uma valiosa ferramenta para você mergulhar mais e aprender mais sobre missões, tá, irmãos? Então depois você lê, tá? Eu espero que os irmãos que estão fazendo aí, né, o curso na versão online, na versão EAD, ao qual eu estou enviando os vídeos, tá? Que os irmãos estejam lendo o material, tá, irmãos? É muito importante que você leia o material. Meus irmãos, na página 68, nós temos o tópico aí, a atual crise missionária. E ele fala que a crise vocacional permanece até os dias de hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, hoje, a nível de Brasil, por exemplo, nós precisamos de 5.000 crentes para dentre esses ter um missionário. Então nossa crise de identidade, nossa atual crise missionária, ela é ferrenha. Apesar de que dados estatísticos têm apontado, por exemplo, a América Latina como um grande potencial em missões, por exemplo, para envio, né? Outrora era principalmente Estados Unidos e Europa. Hoje, Estados Unidos e Europa vêm perdendo essa força, tá? E as forças emergentes têm sido África, Ásia e América Latina. Mas é claro que é um crescimento pouco, mas infelizmente a crise ainda continua, irmãos. E o que dizer do Brasil? Ele fala aqui, só para vocês terem uma ideia, no último parágrafo da página 68, diz aqui que a Igreja da América Latina, especialmente a do Brasil, precisa urgentemente despertar para a grande colheita dos últimos dias. Talvez, irmãos, a igreja brasileira seja uma das mais devedoras para o mundo. Por que eu digo isso? Porque a igreja brasileira não sofre perseguição nenhuma, tá? Nenhuma. Eu convido você, por exemplo, a acessar o site do Portas Abertas Brasil e você analisar lá, por exemplo, a lista de perseguição mundial, os 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. E você vai ver lá, lendo as reportagens, o tipo de perseguição ferrenha. Eles não podem abrir igreja, eles não podem portar Bíblia, eles não podem usar nenhum tipo de aparelho de sonorização. Aqui no Brasil, nós temos total liberdade. E outra, a igreja brasileira é abastada, principalmente os grandes ministérios, as grandes convenções. Mas, infelizmente, nós estamos devendo. Nós estamos devendo. Principalmente no quesito missões, no quesito cumprir o ID, cumprir a ordem imperativa do Mestre Jesus. Nós somos devedores, sim. Nós precisamos de um despertamento missionário, de um
avivamento missionário e tomar as rédeas da situação, ou seja, obedecer o ídolo do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, falando de crise, salienta isso. A igreja brasileira, ela é devedora. O Brasil, meus irmãos, ele já passa a cifra de 30% da sua população. O Brasil já é um país mais do que alcançado, apesar de que no Brasil existem segmentos não alcançados. Inclusive no nosso livro, no nosso curso, estou aqui fazendo a propaganda, tá, irmãos? Porque é muito importante você fazer para você mergulhar. Nós temos uma lição aqui, que é a lição de número 12, que nós falamos sobre os 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Nós temos várias comunidades quilombolas sem igreja. Nós temos várias comunidades ribeirinhas sem igreja. Nós temos várias comunidades ciganas sem igreja. Tá, irmãos? Então, apesar do Brasil, no que tange a sua população no geral, ser um país alcançado, porque tem mais de 20% da sua população evangélica, mas infelizmente, irmãos, nós somos devedores, porque nós já estamos sim, nós já passamos da condição de receber missionário e nós estamos plenamente na condição de enviar missionários para os 4 cantos deste mundo. Então é nesse sentido que eu estou dizendo que a igreja brasileira, ela é sim devedora, tá? Meus irmãos, virando a página aqui, na página 69, nós temos aqui alguns conceitos missiológicos. Então nós vamos abordar eles aqui. Por exemplo, missões. Missão descreve tudo que a igreja é enviada ao mundo para fazer. Tá, irmãos? Então é tudo isso. Tá? Discipulado, evangelização, visitação, contextualização, tudo isso está envolto no quesito missões. Missão também abrange a vocação dupla do serviço da igreja para ser sal da terra e luz do mundo, de acordo com John Stott. É claro, irmãos, o testemunho influencia muito. Se nós não vivermos o que nós pregamos e não vivermos de acordo com a nossa doutrina, fica difícil as pessoas se renderem ao Senhor. A gente vê claramente isso lá em Atos 2,47, que diz que os crentes caíam na graça de todo o povo. Por quê? Porque não ficava só nos discursos. Os crentes viviam intensamente o evangelho. Pense nisso. Missão também é tudo que a igreja faz para os não cristãos fora das 4 paredes. É importante, irmãos. Por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi, eu não tenho um exemplar dele aqui agora, porque até o exemplar meu eu vendi. Espero em Deus que a gente possa fazer aí novas edições, né? Novas publicações aí do nosso livro. O primeiro livro que eu escrevi chama-se Campo Missionário, Lugar de Experiência com Deus. Tá? Se caso você se interessar, eu tenho a versão e-book dele, né? Tem o PDF dele, eu posso enviar para os irmãos. E esse livro justamente fala para a gente ter essa experiência fora das 4 paredes, irmãos. As mentes das pessoas hoje se tornam muito templária. Hoje a experiência cristã de muitos, eu sou evangélico, eu sou cristão, porque eu vou na igreja 3 vezes por semana. Irmãos, ir na igreja é só uma parte. É importante que nós avancemos, que nós entendemos que Jesus disse que o campo é o mundo. A esfera da ação da igreja é no mundo. Entendemos isso, tá? E também, irmãos, missões é atravessar fronteiras. É isso aí. Por exemplo, e não só fronteiras geográficas, tá, irmãos? Por exemplo, Jesus, quando ele foi evangelizar aquela mulher samaritana, ele venceu a barreira geográfica, claro, né? Porque ele era judeu e foi até Samaria. Ele venceu a barreira cultural, porque era uma cultura bem diferente de judeus e samaritanos. Ele venceu a barreira religiosa, sim, porque a doutrinação religiosa dos samaritanos era diferente dos judeus, é tanto que até ela questiona, né? Vocês adoram no templo e nós adoramos no monte aqui, que era o Monte Ebal e Gerizim, né? E até a barreira sexual, sim, porque naquela época, irmãos, um homem não podia falar com a mulher, ainda mais esse homem sendo judeu e essa mulher sendo samaritana, ou vice-versa. Então, fora Jesus, ele venceu todas as barreiras para levar o evangelho da salvação para aquela mulher. Então é importante a gente compreender que envolve tudo isso. Teve uma vez que a pessoa falou para mim que ela
Ela preferia nem pregar, por exemplo, para homossexuais, para lésbicos. Ela não gosta desse povo, não. Irmãos, um crente não pode falar isso, não, irmão. Porque entenda, não tem diferença nenhuma de um pecado de uma lésbica, de um gay, para um adúltero, para um fornicário, para um ladrão, para um roubador. Não tem. Então, se não tem diferença, se não existe pecadinho nem pecadão, por que para uns eu prego e para outros não? Não, irmão, nós não podemos ter esse sentimento, não. O evangelho não faz acepção de pessoas. A proposta de Jesus é o evangelho todo, em todo o mundo e a toda a criatura. Amém, meus queridos irmãos? Meus queridos, indo aqui para a página de número 70, a Bíblia e a missão. Tá, irmãos? O que é abordado aqui nesse tópico? Nós acabamos de fazer aqui um pano de fundo bíblico, claro que de maneira bem sintética, de maneira bem resumida, mas nós fizemos aqui digamos assim, um pano de fundo, né? Um pano de fundo bíblico acerca da missões. E o que eu quero dizer com isso? A melhor maneira de você compreender missão é se voltando para a palavra de Deus. Por isso que eu indiquei a Bíblia aqui, a Bíblia de estudo missionário, mas não necessariamente que você precisa da Bíblia de estudo missionário para você entender missões na Bíblia. A teologia bíblica de missões, ela está clara em todas as escrituras. E não é só no Novo Testamento, como nós já falamos aqui, por exemplo, citando Noé, citando Abraão, citando Moisés, citando os profetas. E no Novo Testamento, então, fica claro isso, principalmente nos evangelhos, no livro de Atos, as incursões missionárias de Paulo, né, as viagens missionárias dos evangelistas itinerantes, por exemplo. Irmãos, fica bem claro, fica bem evidente. É claro que a gente precisa, né, ler a Bíblia também com essa ótica, com essa perspectiva missionária, sim, é muito importante, tá? Então, o ponto aí fala sobre isso. E para concluir, irmãos, que nós vamos aqui até a página 71, mas na página 70 fala sobre o plano de Deus, tá? O plano de Deus. Então, quando a gente vê, irmãos, o plano de Deus, fica bem claro, por exemplo, na grande comissão que o Senhor Jesus deu para os discípulos, né? Qual é o grande plano de Deus? É a salvação da humanidade. E Deus, na sua soberania, Ele escolheu a igreja. Tem um texto, irmão, da Bíblia que eu gosto muito dele para a gente refletir sobre isso. A Bíblia menciona, em Atos capítulo 10, um homem chamado Cornélio, um centurião romano. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor foi enviado à casa de Cornélio. E o anjo falou assim: olha, Cornélio, você é um homem bom, você é um homem que dá esmola, você é um homem honesto, sincero. Ele era prosélito, né? Ele era gentil convertido ao judaísmo. Só que o anjo fala assim: olha, manda chamar Pedro. Essa parte é tremenda. Manda chamar Pedro. E é ele que vai fazer você ouvir o que você precisa. Ou seja, o anjo, o máximo que ele fez foi testemunhar acerca das obras de Cornélio, mas não era suficiente. Mas sim, ele ouvir, aceitar e confessar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. E essa mensagem ele ouviria da boca de Pedro. É bem reflexivo, ou seja, anjo não prega, quem prega é Pedro, porque Deus comissionou essa função para a sua igreja. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, quando Pedro vem e prega na casa de Cornélio, Pedro tinha até um certo preconceito acerca de gentios, é tanto que o Senhor Jesus mostra um lençol e vários animais que para a dieta judaica era considerado impuro, e o Senhor Jesus fala: Pedro, mata e come. Pedro diz: Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. E ele diz: não tenha por imundo aquilo que eu limpei, aquilo que eu purifiquei. E ali, Pedro informado, quando ele chega na casa de Cornélio, irmãos, Cornélio, mesmo sem ser crente, já era missionário. Ele reúne toda a sua casa, sua família, seus conhecidos, seus vizinhos, seus empregados, estava tudo lá, né? Centurião, porque ele comandava 100 soldados, né? Centurião. E ali Pedro prega o evangelho, e o mesmo Espírito que veio sobre os discípulos lá em Pentecoste, em Atos 2, vem também sobre os da casa de Cornélio, em Atos 10. E Pedro diz: certamente Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Então o plano de Deus é o evangelho todo, em todo mundo, é toda criatura. Nós vemos também, irmãos, o plano de Deus quando Paulo escreve a Timóteo.
no capítulo 2 da primeira carta, quando ele fala que nós temos que orar pelos reis, pelos governantes, que nós temos que orar por todos os homens. Aí Paulo diz assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, que os homens se salvem e conheçam a verdade. É muito lindo isso aqui, né, irmãos? Que os homens se salvem e conheçam a verdade. E o que dizer então em 2 Pedro 3,9? Que o Senhor não tarda a sua promessa, como muitos a tempo tardias, antes ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Então este é o plano de Deus, o evangelho todo, em todo mundo, a toda criatura. O plano de Deus é que os homens conheçam a verdade essa que está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a vontade de Deus, o plano de Deus, é que os homens se arrependam dos seus maus caminhos, porque a vinda do Senhor está próxima. E esta mensagem a igreja tem que anunciar. Meus queridos, nós vamos parar por aqui. E na próxima aula a gente começa aqui falando acerca dessa imagem, o homem é a imagem de Deus, e o que a missão tem a ver com isso. Tá bom? Então, nós vamos partir disso aqui. Então, tá aí a aula. Eu quero fazer, meus irmãos, aula de, no máximo, estourando aí meia hora, né? 30 minutos, né? Para os irmãos, que eu quero que os irmãos se aprofundem também no seu material. E nós estamos à disposição para esclarecer maiores dúvidas. Deus abençoe e seja sempre um emissário de nosso Senhor Jesus Cristo.